Boa noite. Boa noite. Como é o nome? O nome? Gabriel? Gabriel? Vamos dar uma boa noite pro Gabriel? Eu vou contar até 3, você diz boa noite, Gabriel, tá bom? 1, 2, 3. Boa noite, Gabriel. Espero que você tenha tido um bom dia. Pelo jeito o Gabriel teve um bom dia. Seu retorno pode indicar que você está atrás de alguma coisa que você ainda não tem. Meu desejo é que a palavra de Deus possa fazer sua obra nessa noite. A palavra de Deus ela é poderosa e eu entendo que neste lugar a última palavra é a palavra de Deus, certo? Então abra sua Bíblia por gentileza no livro do Êxodo, capítulo 11. Na sexta-feira, à luz da vida de José, nós entendemos como o povo de Israel ocupou a terra do Egito. Ontem pela manhã, nós nos maravilhamos com a revelação de Deus ao apresentar Jeová de forma tão singular, inigualável, se elevando acima de qualquer concorrente, mostrando-se o único Deus, Deus Todo-Poderoso, que tem o controle nas mãos, que tem a história nas mãos. E hoje à noite, nós vamos nos demorar um pouquinho e vamos considerar especificamente a 10ª praga. Ontem vimos em todo o cenário que todas as pragas foram uma tentativa de Deus de desmoralizar todo objeto de culto pagão. Foi um jeito que Deus encontrou de inverter a lógica que reinava lá no Egito. Os egípcios se achavam superiores aos hebreus e apontavam, e de fato estavam numa posição de vantagem, apontavam isso como um indício de que os deuses deles eram superiores ao Deus de Israel. Pois bem, Deus revelou-se de forma extraordinária. Mas nós vamos considerar alguns elementos da 10ª praga, porque ela é mais do que um último golpe de Deus contra a terra do Egito, é a inauguração de um novo momento, de um novo período, e isso é encantador. Deus começa a revelar seu plano de redenção de uma maneira mais específica, de uma maneira mais clara, e isso esconde ou revela uma beleza realmente extraordinária. Êxodo capítulo 11, perceba o verso 1, disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui, quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Verso 4, Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens, perceba, até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E concluímos no verso 8, então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o teu povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Eis aqui o relato que precede a 10ª praga, que anuncia a 10ª praga. E ao virar a folha, ao virar a página, você vai encontrar o capítulo 12. E eu vou pedir para você marcar aí essa página e ir comigo à primeira folha da Bíblia.
na realidade, às costas dela, o capítulo 3 de Gênesis. Há uma conexão incrível. E a revelação de Deus, ela é extraordinária. Deus segue uma linha de raciocínio, Deus segue uma lógica, Deus segue de forma muito coerente, um plano que Ele estabeleceu antes mesmo de haver a necessidade de ser executado. A questão não é o que está escrito no capítulo 3, é o que está subentendido no verso 21. Repare: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Antes de a gente analisar o que está implícito neste texto, permita-me lembrar a você alguma coisa dos versos anteriores. Assim que o casal caiu na besteira de duvidar de Deus comendo do fruto, e eu vou dizer a você, vivemos numa época em que isso é contado e anunciado como apenas uma fábula. Para falar a verdade, amigo, a primeira folha da Bíblia, se você arrancar ela, se considerarem a primeira folha da Bíblia como apenas uma linguagem figurada, uma alegoria, se tirarem da primeira folha da Bíblia a sua literalidade, eu vou dizer para você, joga todo o resto fora. Nada mais faz sentido sem a primeira folha da Bíblia, que são os 3 primeiros capítulos de Gênesis. E agora está na moda dizer por aí que quem acredita na criação literal em 7 dias é uma questão de fundamentalistas, de extremistas, de gente que desconsidera a ciência. Eu falo para mentes pensantes aqui, e alguns de vocês pode ser que acabem caindo em alguma instituição de ensino e serão assediados por uma série de filosofias e sofismas, e terão grandes dificuldades e embaraços para defender a fé. Mas eu vou dizer para você, se a primeira folha da Bíblia não é real, nada mais faz sentido. E é na primeira folha da Bíblia, no capítulo 3, que a gente percebe uma reação imediata, tanto da natureza quanto da raça humana diante do pecado. É interessante porque aquilo que dava prazer ao casal na viração do dia, nesse dia específico, foi um motivo de tormenta, de sofrimento. A voz doce e suave do Criador, que visitava o casal diariamente, dessa vez ela é recebida com espanto e com temor. Adão, a resposta vem de trás dos arbustos. Eles travam um diálogo, e a primeira reação do pecado é a fuga, é o medo. O pecado estragou, e não somente a temperatura do ar, não somente a flor que passa a murchar, a folha que cai, mas o pecado é uma doença terrível, porque é uma doença que insiste em nos afastar do remédio. Ela coloca Deus distante, e isso nos impossibilita a cura, a salvação. E Adão foi e se escondeu. E agora, nesse diálogo, ele pergunta: mas escuta, Adão, o que você está fazendo aí? Eu comi do fruto. Como que você fez isso, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Mas mulher, a serpente que o Senhor criou. E você começa a perceber ali, cada um joga para o outro a culpa. No fim das contas, o casal está dizendo que a culpa mesmo é de Deus. E você percebe nesse diálogo infame aqui, que duas coisas sofreram um dano incalculável. A primeira, a relação do Criador com suas criaturas. Houve aqui um dano, houve aqui um estrago tão grande, que os fez ter medo de Deus. Que absurdo! Isso é um efeito imediato do pecado. A segunda, o casal, ele mesmo que comeu do fruto, porque amava demais aquela mulher, ele agora passa o quê? A discutir com ela. O pecado tem essa reação, ele não apenas estraga a nossa comunhão com Deus, mas ele compromete os nossos relacionamentos, a nossa relação com os nossos semelhantes. E amigo, o plano da redenção visa reparar esses dois danos. Vai restaurar o planeta, a ordem natural, vai restaurar nosso corpo, mas vai restaurar a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os nossos irmãos.
O plano da redenção visa a cura para esses dois grandes problemas instalados com o pecado. Mas é no verso 21 que Deus esboça o plano. É no verso 21 que Deus começa a reparar o problema. É no verso 21 que Deus começa a consertar o estrago. Porque no verso 21, Ele faz roupas, vestimentas de peles. É aqui que está implícito a instalação do plano da salvação. Porque para reparar a comunhão com Ele, e para que houvesse restauração no relacionamento deles, o que Deus faz? Deus reúne seus filhos ao redor do quê? Do Cordeiro. Porque foi o Cordeiro que deu condição de eles agora se apresentarem dignos e justos diante de Deus. Algo que não lhes era inerente, mas que foi concedido pela graça de Deus. E um plano extraordinário, que inclusive confundiu a mente do próprio inimigo. Ele achou que Deus tinha colocado Deus numa sinuca, que Deus não tinha saída. Mas agora, através do Cordeiro, você vê o casal em torno do Cordeiro, tendo a possibilidade de restauração da comunhão com o Pai, e do relacionamento, a comunhão entre eles. Pois bem, agora vamos a Êxodo capítulo 12. O intervalo entre Gênesis 3 e Êxodo 12, você percebe uma mudança na estratégia de Deus, na abordagem. O plano continua o mesmo, mas Deus precisou fazer alguns ajustes. O intervalo entre Gênesis 3 e Êxodo 12 tem muita confusão. Tem um gênero humano se degradando, pensando só o que é ruim, o seu pensamento é mau continuamente. Você vê a intervenção drástica de Deus através do dilúvio, você vê Deus repaginando o planeta, você vê uma família dos filhos de Noé mostrando-se fiéis e outras duas capengas e uma muito ímpia e rebelde. Você vê a construção de uma torre como uma ação que desafia a autoridade de Deus. Tudo isso você vê. E nesse intervalo há uma tradição oral. Deus vai passando a sua revelação, os oráculos, as verdades, o plano, de forma oral, de pai para filho. Eles vão contando isso. No entanto, em Abraão, Deus vai sistematizar o plano da salvação. Em Abraão e sua descendência. E é exatamente na 10ª praga que Deus começa a esboçar seu plano e trabalhar com uma didática infalível. A 10ª praga não é apenas o último golpe contra o Egito, é a inauguração de uma nova era. Perceba, versos 7 e 8 do capítulo 12. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Mas me permita, verso 3, falai a toda a congregação de Israel, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, e um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro, perceba a instrução, será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. E aí sim, colocarão sangue nos umbrais e na verga da porta. Incrível. Deus está levando o seu povo naquela noite espantosa, onde um grito de dor, um pranto, atinge toda a terra do Egito. Deus faz das casas dos filhos de Israel um lugar de refúgio. Deus planeja que uma família se junte a outra, que um vizinho se une a outro, que amigos se juntem a outros amigos, e todos ao redor do Cordeiro desfrutem da salvação vinda de fora deles, sem nenhum mérito absoluto.
Na noite em que o anjo destruidor devasta a terra do Egito, trazendo uma dor jamais vista, incalculável, Deus mostra a sua redenção ao seu povo. Deus exige um ato de fé para que ele possa oferecer salvação. Amigo, eis o plano da redenção instalado de forma sistemática através dos seus representantes. O povo de Israel deveria conter em suas mãos, em sua vida, a prática da fé que unicamente pode trazer salvação. Vamos avançar. Isaías, capítulo 52. Eu fico realmente encantado como este tema, ele inunda as páginas da Bíblia. Como tanta coisa está por trás desta prática de fé. Porque agora, 700 anos antes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo encarnar, repare nas palavras do profeta, capítulo 52. Você sabe que recentemente um grande amigo, cheio de sabedoria, disse em algum lugar, professor Valdecir Lima aqui do Campus 2, ele disse que quando Deus tem uma coisa muito difícil para explicar, Deus usa a poesia. Repare, capítulo 52 do livro de Isaías, verso 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Repare a expressão, Deus desnudou o seu braço. O que é isso? Vamos trocar por arroz e feijão? Nada mais é do que Deus arregaçou as mangas. Deus arregaçou as mangas. Deus está prestes a revelar a salvação. Aquilo, na última noite do Egito, foi apenas um sinal, um símbolo. Deus estava fazendo um rascunho daquilo que seria inevitável no futuro. Aquilo que trouxe salvação àquela nação, era um símbolo daquilo que poderia trazer salvação a todas as nações. A fé manifestada no sangue do Cordeiro teria unicamente a possibilidade, ou seria o suficiente para desviar a ira de Deus sobre o pecador impenitente. Mas agora Isaías diz, Deus desnudou o seu braço, Deus arregaçou as mangas, Deus vai revelar salvação. Aí, meu amigo, essa é a nota introdutória do tão conhecido, tão amado e tão explorado capítulo 53 de Isaías. Repare, Isaías diz, ele está revelando a salvação, ele está mostrando o seu braço. Como que ele vai fazer isso? Aí vem o capítulo. Permita-me, ainda no 52, a partir do verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, diz o verso 15, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca, Faraó que o diga, por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Agora Isaías começa o capítulo 53 com uma pergunta. A pergunta de Isaías é assim: quem creu em nossa pregação? Quem vai acreditar nisso? Quem vai acreditar nisso? Porque parece um absurdo. A quem foi revelado o braço do Senhor, o braço que ele disse que iria desnudar para revelar a salvação, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, repare, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, verso 6, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você diz amém? Você diz um amém mais forte? Que coisa encantadora. A última noite do povo de Israel no Êxodo era um rascunho do nosso Êxodo. O cordeiro imolado que deu condições de pintar a porta, o sangue do cordeiro que serviu como sinal para que o anjo identificasse a fé na salvação provinda da parte de Deus, é um rascunho, amigo, daquilo que Deus precisa enxergar em mim e em você, para que sua ira não nos consuma, porque nós somos pecado e temos pecado. Na versão do nosso próprio Êxodo, deve haver a manifestação de fé, e deve haver uma marca em mim e em você, para que não sejamos consumidos. Na versão do nosso próprio Êxodo, eu vou pedir para você ir ao capítulo 6 do livro do Apocalipse, o final dele, coladinho no 7. Apocalipse capítulo 6, verso 15. A fé no Cordeiro quebrou os grilhões do cativeiro. A fé no Cordeiro, ela deu início à jornada à terra prometida. A fé no Cordeiro restabeleceu a comunhão do seu povo com Deus. A fé do Cordeiro restaurou o relacionamento entre as pessoas lá no Egito. A fé no Cordeiro também estabeleceu o padrão moral pelo qual nossa vida deveria ser medida. Essa é a razão, inclusive, porque na introdução da lei dos 10 mandamentos, nós vemos assim: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. A lei é para gente livre. A lei não é para escravo, não é para prisioneiro. Primeiro Deus liberta do cativeiro, depois Ele dá seu padrão moral. É assim que funciona, é nessa dinâmica. A fé no Cordeiro é a chave para a gente entender toda essa questão. Mas perceba, Apocalipse capítulo 6, versos 15 a 17. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira de quem que diz aí? Na ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Você vê aí a descrição do sexto selo, final da descrição do sexto selo, imediatamente antes do sétimo selo. E a pergunta que fica aqui é a seguinte: interessante é porque o cordeiro normalmente é associado a uma figura passiva, meiga, gentil. O cordeiro é associado à salvação, ao sacrifício. Mas agora, a descrição de um mundo ímpio, que resistiu aos convites de Deus, eles estão em pânico, eles estão desesperados. Eu mencionei isso ontem superficialmente. Eles contemplam quem está sentado no trono, e eles contemplam o Cordeiro, e o Cordeiro, nesse contexto aqui, não vem como um substituto. O Cordeiro aqui é descrito como quem possui ira, e eles não podem contemplar a face de ambos, então eles preferem que uma massa bruta os reduza a nada, a terem que contemplar essa face. Não é incrível esse negócio? E aí fica uma pergunta no ar:
eles vêm com toda a sua glória, com todo o seu poder, e a pergunta que fica é, quem que vai aguentar isso? Amigo, essa era a pergunta naquela noite no Egito. O anjo passou pela terra do Egito. Quem que vai aguentar isso? Quem que vai aguentar isso? Pois a história vai se repetir. Um outro anjo vindo da parte de Deus. Eles virão com uma ordem. Os 4 ventos, que são sustidos por 4 anjos, que mantêm ainda o planeta habitável, que não o entrega a um completo colapso. A eles um dia será dada a ordem para danificar a terra, o mar, as fontes das águas. E a pergunta que fica é, quem vai aguentar isso? Quem vai aguentar isso? Quem pode sobreviver? Quem pode sobreviver? Sim, vem o capítulo 7 como resposta a essa pergunta inquietante. Verso 1 do capítulo 7, repare, meu amigo. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Diz o verso 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o que diz aí? O selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até o quê? O que diz a tua Bíblia? Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E olha o verso 4, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. A resposta à pergunta do final do capítulo 6 é a seguinte, quem vai aguentar isso? Só quem tiver o selo. Se não tiver o selo, não vai aguentar, não vai sobreviver. Assim como no Egito, a casa que não tinha em sua entrada o sinal de fé no Cordeiro, não pôde com o anjo destruidor, pois no fim de todas as coisas, em nossa jornada, em nosso êxodo, quem não tiver o selo, não terá a mínima chance de sobrevivência. Quem não tiver o selo, vai olhar para o Cordeiro, figura da salvação, com espanto, e vai preferir a morte. Mas nem esse desejo lhe será permitido, porque antes da aniquilação total, existe um acerto de contas, e isso vai consumir a alma daqueles que não manifestaram fé no plano que Deus proveu para a salvação de todos os habitantes desse planeta. O que é esse selo? Como se dá? Quem o recebe? Permita-me ler a você 3 breves referências. Elas estão no Comentário Bíblico Adventista, e elas são da serva do Senhor. Perceba, existe um paradigma instalado em relação ao selo de Deus em nosso meio. Mas observe essas 3 declarações. Ela diz, não se trata de alguma marca que pode ser vista, mas a consolidação na verdade para que eles, no caso o povo de Deus, não possam ser abalados. Isso aqui já desmente uma série de teorias por aí, sensacionalistas, que colocam um chip, um código de barra e sei lá o que mais por aí afora. Amigo, não dê atenção a esse tipo de baboseira. Segundo, assim como a cera recebe a impressão do selo, também a alma deve receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Ela coloca o selo de Deus aqui como sendo a imagem de Cristo no caráter, a imagem de Cristo na alma, que é uma obra da terceira pessoa da divindade, é o Espírito de Deus que coloca em nós a imagem de Cristo. Terceira declaração, que é este selo do Deus vivo que se coloca na testa dos seus filhos? É um sinal que os anjos podem ler, mas não os olhos humanos, pois o anjo destruidor deve ver este sinal de redenção. Alguns podem dizer, pastor, como entra o sábado aí? O sábado contém o selo de Deus, mas eu e você sabemos que a simples guarda do sábado não dará garantia de sermos selados.
Porque a salvação, ela vem pelo Cordeiro. E aqueles que desenvolverão caráter, não permitindo que nódoa do pecado contamine seu coração, pela ação do Espírito de Deus, vão reter a imagem de Cristo. Este é o selo de Deus em sua plenitude. Agora, a guarda do sábado é um sinal exterior de devoção, que indica que o Senhor é o Senhor, Criador e Redentor. A resposta a esse momento difícil do povo de Deus tem que ver com a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que eu e você buscamos quando viemos à igreja. Nós precisamos comungar em torno do Cordeiro. É isso que nós devemos ansiar quando nós nos reunimos em casa. Quando um pequeno grupo, ele se estabelece, quando alguém abre sua casa para receber seus vizinhos. Nós precisamos comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, tê-lo como nosso Salvador. É aí que a comunhão é reparada com o Criador e com o nosso semelhante. Nós não podemos mais levar esse cristianismozinho sem Cristo. Você não acha estranho o recado à igreja remanescente? Eis que estou à porta e bato. Ora, ele diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Onde deixamos Jesus? Do lado de fora? Como assim? Ele faz o apelo porque nós nos esquecemos dele. Cristianismo sem Cristo é uma filosofia barata. O segredo aqui nessa caminhada é a comunhão em torno do Cordeiro. Amigo, é Cristo na alma que nos dará garantia de salvação quando as coisas estiverem para acabar. O quanto de Cristo é percebido em minha vida? Depois de tantos anos na igreja, o que mudou? Apenas o cardápio e a rotina semanal? Deixou de comer algumas coisas? Separou parte do dinheiro e vem em alguns programas, num recinto cheio de gente, 2 ou 3 vezes por semana, quando muito? É isso que mudou nesses anos todos? E aquela figura mentirosa continua ainda enrolando os outros? E o esquentadinho, pavio curto, por qualquer coisa ainda está explodindo? Mas o que mudou? O que eu tenho de Cristo? Quando ultrajado, quando injustiçado, quando desafiado, quando esquecido, quando preterido, como eu reajo? Ora, o que tirou o povo de Israel do cativeiro foi eles terem se apropriado dos méritos de um substituto inocente. É assim que Deus está arregaçando as mangas? É assim que Deus está revelando a salvação? Nós não podemos fazer açucaramentos, nós não podemos fazer aditivos, nós não podemos melhorar esse plano. E eu às vezes me preocupo, sinceramente às vezes eu me preocupo, que nós estamos tentando inventar moda, negligenciando o poder inerente a essa mensagem poderosa, a mensagem do Cordeiro. Cristo e Ele exaltado deve ser tema das nossas conversas, dos nossos diálogos. Cristo precisa estar em cada uma das nossas comissões, em cada uma das nossas reuniões. Não devemos desonrá-lo com nossas vontades e nossos pequenos reinos, porque senão o reputamos para fora do recinto. E amigo, não há esperança se Cristo não fizer parte de nossa vida. Se em nosso coração, pelo Espírito de Deus, não for Ele impresso em nossa alma, não há a mínima chance. É o recebimento de Cristo que dá início à caminhada rumo à terra prometida. Eu vim hoje aqui com uma missão muito clara e muito específica. Quantos de nós temos vivido um cristianismo sem Cristo? Quantos de nós não temos recebido Ele em nossa alma, em nosso coração, revelando seus atributos, seu caráter? Quantos de nós estamos tão cheios de nós mesmos que não há espaço para Ele reinar soberano? Quantos de nós? Olha aí para o capítulo 12 ainda. Capítulo 12 de Êxodo. É o último verso da noite.
repare a postura do povo. O último golpe contra o Egito é o início de uma nova era. Olha como o povo estava. Capítulo 12 e o verso 11. Lemos assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Que coisa incrível! Aqueles que comungam com Cristo, conscientes de que estão iniciando uma jornada, conscientes de que estão trilhando um caminho rumo à herança tão prometida, tão almejada, precisam manifestar em seu jeito e modos que estão com pressa, que estão indo embora, que não são daqui. Amanhã à noite, eu vou me esforçar para não ser indelicado, mas eu vou dizer para você, não me apareça aqui amanhã à noite, se você não levar muito, mas muito a sério a sua vida cristã. Vai ficar feio. Se você se arriscar a voltar aqui amanhã, volte consciente de que Deus amanhã vai pegar você de jeito, porque muitos de nós estamos vivendo um cristianismo de mentira. Sandálias nos pés, mochila nas costas. Eles comeram em pé, porque estavam de partida. Nessa noite eu quero fazer um convite a você. A Sara vai cantar. Eu queria fazer um convite a você. Eu queria que você se arrumasse para a viagem. Eu queria que você se calçasse devidamente, carregasse só o necessário. Eu queria que você se aparelhasse para a viagem. Você pode dizer: pastor, já faz muito tempo que eu aceitei Jesus. Eu queria que hoje você renovasse seus votos com Ele. Eu queria que hoje você dissesse: Cordeiro de Deus, encharca a minha vida com teu sangue remidor. Que o mundo espiritual perceba que eu estou selado e marcado pelo Espírito de Deus nos méritos de Jesus Cristo. Hoje você precisa sair daqui batizado no Espírito Santo de Deus, porque você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você renovou seus votos e você reafirmou o seu destino. Que nessa noite um último golpe seja dado, não contra o Egito, mas contra os grilhões que prendem você a uma vida de pecado. É o Cordeiro de Deus que liberta você. O Egito nada mais é do que o símbolo do pecado, de tudo aquilo que não presta, que não vale a pena. Pois bem, amigo, enquanto a Sara cantar, eu vou estar aqui em oração por você, mas queria que você tivesse a chance de decidir nesse momento, se aparelhar para a viagem, reafirmar seus votos. E eu vou fazer mais do que pedir para você se levantar. Eu queria que você se movimentasse. Pode ser que poucos metros em direção ao corredor, pode ser que a gente tome os espaços aqui à frente. Eu só queria mandar um recado em alto e bom tom a anjos e demônios. Nós estamos diante de uma vasta assembleia daqueles que são chamados pelo nome de Deus, que sabem para onde estão indo e reconhecem a condição em que estão hoje. Você tem aí alguns instantes para manifestar tua decisão. Eu vou estar aqui intercedendo por você. Não se intimide. Um dia no jardim, o mal se levantou, trazendo a desarmonia. Ensinos desleais, mentiras mais e mais distanciaram Deus
Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra não mais haver a dor. A morte, a dor cruel rasgaram fino véu da consciência do pecado. A natureza má se alastrou então, trazendo sofrimento a todos. Foi quando o frio apareceu, quando a primeira flor morreu, que uma sombra de maldade no coração de Adão nasceu. Mas haveria um Salvador que morreria por amor. O Cordeiro aqueceria toda noite fria, pra trazer conforto. Haverá lugar para aquele que aceitar o sacrifício do Cordeiro, que deu a vida para salvar. Não mais tristeza, não mais dor, nesse eterno lugar de amor. Nossa vida foi comprada, falta perdoada, sangue o preço do perdão. Amém. A senhora White teve uma visão desse momento. A descrição que o profeta João faz no capítulo 7 é comentada por ela no livro Primeiros Escritos. Ela teve uma visão de Cristo no santuário celestial. Ela viu os ventos afrouxando-se nas mãos desses 4 anjos que os retêm nos 4 cantos da terra. Mas enquanto o planeta começava a entrar em declínio, em decomposição, Jesus no Santíssimo Lugar ergue as mãos ao Pai e Ele clama: meu sangue, Pai, meu sangue, ela diz. E do céu, da parte de Deus, um 5º anjo voa apressadamente. Ele é descrito aqui nesses versos. E ele vem com alguma coisa na mão, abanando e dizendo: segurai, segurai, até que sejam selados, até que sejam selados. No drama em que nós todos estamos envolvidos, e às vezes inconscientes do que está ocorrendo lá em cima, todo o céu empenhado em nossa salvação, a gente está vivendo como se nada fosse acontecer. Mas lá o negócio está ficando, o tempo está acabando. E agora o filho pleiteia com o pai um pouco mais de tempo.
E o apelo, o seu argumento é: meu sangue, Pai, meu sangue, meu sangue. E aí dá tempo, é aquele períodozinho final, onde o povo de Deus estará sofrendo uma angústia terrível, tudo à volta é desfavorável. É o momento ainda em que a porção do remanescente receberá uma concessão especial do Espírito de Deus, para proclamar o alto clamor, as 3 mensagens angélicas com uma força incrível. É nesse momento ainda, como representado na parábola da hora undécima, em que um grande grupo ainda aceita o Evangelho eterno, e é também selado. Nós estamos envolvidos nesse negócio, e louvado seja Deus por tua decisão. Vamos firmar o passo, vamos avançar. Cuide com essa semana, cuide com as distrações, cuide com o seu dia amanhã, cuide com o seu cansaço amanhã no final da tarde. Cuide. Deus tem algo para você. Hoje é só domingo, tem muito ainda para acontecer. Deus e Pai, louvado seja o teu nome pela decisão dos teus filhos nesta noite, reafirmando a fé em Jesus Cristo, Senhor. Louvamos-te por teu plano extraordinário. Louvamos-te por tua coerência ao longo destes séculos e séculos. Louvamos-te por teu otimismo em oferecer, vez após vez, chance para que os teus filhos aceitem tamanha oferta de salvação. Louvamos-te pelo despertamento de nossa consciência. Louvamos-te pela ação do Espírito entre nós. Louvamos-te porque hoje Ele nos marcou. Louvamos-te pela repreensão aos demônios e anjos maus. Louvamos-te porque há aqui um perímetro de segurança instalado por teus anjos, a fim de que o Senhor possa desenvolver sua obra. Por favor, Pai, que nenhum de nós se perca, que nenhum de nós se distraia, que nenhum de nós aprecie indevidamente aquilo que o Senhor nos ofereceu aqui nesta noite. Para a glória do teu próprio nome, redime o teu povo Israel e os conduza, por favor, em segurança até a Canaã. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Amém.